Até aqui nós vimos apenas referenciais cartesianos a duas dimensões. Tínhamos dois eixos, o eixo x e o eixo y, uma origem, e localizávamos um ponto em função das suas coordenadas x e das suas coordenadas y. Por exemplo, o ponto A de coordenadas 1 era o ponto que tinha aqui coordenada x igual a 1 e y igual a 1. E cá temos o nosso ponto A. No entanto, nós vivemos num espaço tridimensional. Nós sabemos que temos três dimensões, somos feitos a 3D. 4 se quiserem contar com o tempo, mas deixamos isso para mais tarde. Portanto, três dimensões espaciais. Por exemplo, uma forma fácil de verem isso é que para localizarem um ponto na Terra com o GPS são precisas três coordenadas, que é a latitude, a longitude, que vemos nos planos, nos atlas, e a altitude, que não vemos no atlas. No atlas temos aqui apenas as linhas verticais, que são a longitude, e as linhas horizontais, que são a latitude. Então, tal como num atlas basta acrescentarmos uma coordenada segundo outro eixo, que é a altitude, nos referenciais cartesianos também vamos fazer isso. Vamos acrescentar um terceiro eixo. Já temos um eixo do x, um eixo do y, x, y, z. Vamos acrescentar o eixo dos z's. Por exemplo, imaginem uma folha de papel. Uma folha de papel é um plano, essencialmente, desprezando a espessura. Então, nesse plano, nós podemos ter um referencial x ou y, não é? Temos aqui um y, temos aqui um x, fazem o ângulo reto, embora talvez não pareça da figura, e temos assim um referencial cartesiano a viver sobre a folha do plano, sobre a folha de papel. No entanto, nós quando olhamos para a folha, conseguimos ver o que está para cima da folha e o que está para baixo da folha. Portanto, podemos fazer um eixo que fura a folha, e esse eixo, até vou desenhá-lo com uma cor diferente, é o eixo dos z's, que é o eixo que vem aqui furar a folha, na vertical, e que nos permite localizar pontos em cima da folha e fora da folha. Dentro da folha temos o z igual a 0, que é este plano aqui. Na origem, z igual a 0. Portanto, a origem passa a ser o ponto de coordenadas 0, 0, 0. Temos aqui uma terceira coordenada. No referencial cartesiano chamamos a x abscissa e y ordenada. A z chamamos cota, com c e não com qu. Assim, a um xyz podemos fazer corresponder a um ponto P no espaço para todo o R3, que tal como o R2 é igual a xyz, tal que são os dois pontos, x, y e z pertencem ao conjunto dos números reais. Portanto, R3 é igual a R2, um plano, vezes R, pois por cima do plano temos a terceira dimensão, o z. Como R2 era um R vezes R, isto é um R vezes R vezes R. Como exemplo, vamos representar agora dois pontos, que são o ponto A, de coordenadas 1, 1, 1, e o ponto B, de coordenadas menos 1, 1, menos 1. Mas para isso vamos fazer um novo referencial. X, Y. Novamente este ângulo é 90 graus. Os eixos fazem um ângulo de 90 graus entre si. Temos aqui o Z, que costumamos pôr a tracejado para indicar que já passámos, que está atrás, e aqui também é tracejado. E temos o ponto A, tem coordenadas x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Portanto, é um ponto que está aqui, aqui. Isto é o ponto A. Está aqui no plano e depois subimos de 1. É como se estivesse acima da folha de papel de uma unidade. Novamente, este eixo, eu não disse, mas também é um eixo que é ortogonal, porque os três eixos são perpendiculares, e monométrico, é um eixo OM. Monométrico porque temos novamente a mesma unidade nos três eixos, no x e no y. Já tínhamos a mesma unidade, acrescentámos o z, que tem a mesma unidade que os outros dois. Agora, o ponto B tem coordenadas menos 1. Eu acho que vou desenhar o ponto B com outras cores para se perceber melhor, e vou escrevê-lo também com outras cores. Ponto B que tem coordenadas menos 1, menos 1, 1, menos 1. E o ponto B, x igual a menos 1 é aqui atrás, y igual a 1 é aqui, e z igual a menos 1 é aqui em baixo. Portanto, desenhamos aqui primeiro no plano XY e depois projetamos para baixo. Saber que temos
consigo apanhar alguns aqui. E aqui temos o nosso ponto B. Esquematicamente. Está para lá, na parte de trás, aqui deste lado e em baixo. Como vos disse, o plano x ou y, que é este plano aqui, não é? Onde está o eixo a duas dimensões, é um plano que é dado por z igual a 0. Temos aqui z igual a 0. Neste ponto também temos g igual a 0, etc. Então, para finalizarmos, vamos apenas reparar que o nosso eixo divide o espaço em 8 regiões distintas. No plano vimos que tínhamos 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4. Aqui vamos ter 8, porque depois a cada 4 quadrantes temos dois lados. Temos o lado de cima e temos o lado de baixo. E portanto dobra o número. E nesse caso, como são 8, chamamos octantes. Então vamos ver quais é que são os nossos octantes. Temos aqui x, temos aqui y, x, z e a origem. E temos claramente 4 regiões. Esta região aqui de cima, região ali. E eu vou desenhar isto da seguinte forma. Temos aqui uma. Portanto, já estão a ver a primeira região a aparecer, que é esta região aqui, do lado de cá, em que o x é maior que 0, o y é maior que 0 e o z também é maior que 0. Só escrever aqui o z para se perceber melhor que é um z. Depois temos também a região aqui em baixo, em que o x e o y são positivos, mas o z é negativo. Depois temos também aqui outra região, liga aqui, e esta região é a região em que o x é menor que 0 e o y e o z são positivos. E depois em baixo temos novamente outra região. E depois do outro lado temos mais 4 regiões, como podem imaginar. E pronto, temos aqui os nossos 8 octantes. Como é que é a numeração que damos aos 8 octantes? Ora, o primeiro octante é este aqui. Como se o primeiro quadrante, o x e o y são positivos e o z e não há z, e aqui o z passa a ser positivo, e numeramos no mesmo sentido. Portanto, a seguir, o segundo quadrante é o quadrante em que o x é negativo e o y é positivo. Ora, esse é precisamente este quadrante aqui. Octante 8, 1, O. Depois virá o terceiro quadrante, que é este aqui de cima, e depois o quarto, terceiro quadrante, não, octante e quarto octante. Depois passamos para baixo e numeramos no mesmo sentido. Temos aqui o quinto, aqui o sexto, o sétimo é aqui atrás, e temos aqui o oitavo aqui em baixo, em que o y é negativo, o x é positivo e o z é negativo. E pronto, fechámos assim o nosso vídeo em que apresentei-vos o referencial cartesiano em 3 dimensões e continuamos de seguida agora para ver como é que são as condições no espaço. Até já!